pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula nessa série de anemias. Hoje vamos falar da anemia hemolítica adquirida. Já falamos dela, a anemia hemolítica de forma geral, nos vídeos passados. Falamos da anemia hemolítica hereditária, ou seja, que se herda pelos genes. E hoje vamos falar daquela que é adquirida, ou seja, anemia hemolítica adquirida. Então, quais seriam as causas para uma anemia hemolítica adquirida? Primeiro, o hiperesplenismo. Ele que pode ser ocasionado também por uma esplenomegalia congênita. Mas, enfim, o que levaria a esse hiperesplenismo? O sangue vai estar passando ali pelo baço. Obviamente, essa hiperesplenia vai levar à anemia hemolítica adquirida. E como funciona? O sangue passa pelo baço. Esse baço, como ele está em hiperesplenia, ele vai estar congestionado. Então o sangue vai acabar ficando retido nesse baço. E esse sangue, ou seja, essas hemácias, essas células sanguíneas retidas nesse baço congestionado, vai se encontrar com macrófagos. E esses macrófagos, o que eles vão fazer com as hemácias? Destruí-las. Destrói as hemácias e o que vai acontecer? Anemia hemolítica adquirida. Agora, outros sintomas de uma pessoa com esse hiperesplenismo pode ser trombocitopenia, neutropenia também, mas seria leve. Seria uma neutropenia leve e uma trombocitopenia leve. E outra característica do hiperesplenismo é que existe uma hiperplasia da medula óssea como forma de compensar essa perda que está existindo lá nas hemólises que estão ocorrendo no baço, ou seja, está ali destruindo muita hemácia nesse baço congestionado pela ação dos macrófagos, e a medula óssea vai o quê? Sofrer hiperplasia, vai tentar compensar essas perdas. Outra causa que pode levar à anemia hemolítica adquirida são os acantócitos. Eles que são em 5% ocasionados por uma cirrose hepática crônica. Ele basicamente vai ocorrer devido ao aumento de colesterol e leptinas nas membranas dessas hemácias, que vai deixar ela com um formato meio anormal, meio anômalo. Parece que saem uns espinhos dessa hemácia, como você vê na imagem. Outra causa que pode levar à anemia hemolítica adquirida é basicamente pela ação do sistema autoimune, ou seja, o próprio corpo está reagindo contra si mesmo. E como isso ocorre? Os anticorpos, eles vão o quê? Vão identificar por uma normalidade as hemácias como um agente nocivo e vão atacá-las. Até mesmo o sistema complemento pode ocorrer opsonização dessas hemácias para serem destruí-las. E elas podem destruir tanto lá no baço como no fígado. E existe a diferenciação desses anticorpos em duas formas. A que estão presentes no baço são chamados de anticorpos quentes, e geralmente é promovido pela ação da imunoglobulina G ou IgG. Já os anticorpos presentes no fígado são chamados de anticorpos frios, e geralmente é mediada pela ação da imunoglobulina M ou IgM. A reação promovida pelo anticorpo quente, ou seja, o IgG que está presente lá no baço, ela pode ter uma ação idiopática, porém ela reage frente a uma ação secundária do lúpus ou até do linfoma, por exemplo. Já a reação do anticorpo frio, ou seja, o IgM, que vai estar presente lá no fígado, pode ser até mesmo uma reação secundária frente à invasão do micro-organismo Mycoplasma, ou até de outras reações que podem levar ao desencadeamento desse tipo de reação de anticorpo frio do IgM. Então, falando um pouco mais dessa reação dos anticorpos quentes, ele que geralmente vai acometer problemas em mulheres idosas, cerca de 50 a 60 anos. E as características são de icterícia e esplenomegalia discretas ou leves.
Além disso, pode ser diagnosticado esse tipo de problema pelo teste de Combs direto positivo, que vai, obviamente, distinguir que tipo de anticorpo que está atacando diretamente a essas hemácias. E qual é o tipo de tratamento? Administrar a prednisona. Ela que vai estar fazendo uma imunossupressão sobre esse sistema imunológico para ver se ele para de atacar em cima essas hemácias, parar de fazer hemólise para evitar esse tipo de problema, ou até mesmo a esplenectomia seria uma solução em casos mais agravantes. Já a reação pelo anticorpo frio, ele também vai acometer maiormente os idosos, cerca dos 50 aos 70 anos, quando se expõe à ação do frio, formando algumas enfermidades. Entre as enfermidades está a reticulares e a crocianose, ou seja, que estão expostas ao frio e vão desencadear essa reação. Porém, esses anticorpos tipo frio, eles vão ser menos, assim como a gente pode dizer, menos reagentes frente ao corpo em relação aos anticorpos quentes que falamos anteriormente, ou seja, seria um pouco mais brando, um pouquinho mais leve essa reação. Já o diagnóstico também pode ser realizado pelo próprio teste de Combs direto positivo e também pela crioaglutinina para distinguir que tipo de reação está ocorrendo. E o tratamento não adianta fazer esplenectomia e se deve administrar rituximab para ver se maneira essa ação do sistema imunológico. Outras reações do sistema imunológico que pode levar à anemia hemolítica adquirida pode ser até mesmo uma reação imunológica frente às drogas, como a levodopa, as sulfas ou até a penicilina G. Então, o conjunto de drogas pode levar a uma reação desse sistema imunológico que vai levar à hemólise. Então, deve-se retirar, diagnosticando que são as drogas que estão levando a essa hemólise, deve diagnosticar e retirar essa droga se o paciente está utilizando ou está em contato com elas. Outra causa que pode levar à anemia hemolítica adquirida seria a hemólise mecânica. E como ocorre isso? Ocorre principalmente em aquele paciente que faz um recâmbio, uma troca das válvulas do coração, principalmente a válvula aórtica, que ocorreu certo problema. E existe certo problema porque forma um obstáculo na passagem de sangue que vai levar à hemólise ou à destruição mecânica dessa célula sanguínea quando passar por esse orifício, por esse espaço que foi claramente prejudicado. Outra causa também seria grandes esforços, principalmente os atletas que têm aquele esforço muito grande. Também é chamado de anemia da marcha, ou hemólise da marcha, aqueles soldados que estão ali sempre marchando. Existe o que? Um grande obstáculo, o sangue toda hora ali circulando em alta perfusão. O que vai acontecer? Pode ocorrer hemólise também, ou seja, aquela pessoa que está o dia inteiro ali naquele trabalho forçado, pode ocorrer hemólise, então deve fazer um diagnóstico. E outra forma seria a microangiopatia. O que seria isso? Ocorre, por exemplo, um trombo em um vaso. Isso forma certo obstáculo para a passagem de sangue, que vai o quê? Fazer hemólises mecânicas, ou seja, se existe um obstáculo por um trombo nessa região, vai ocorrer dessas hemácias chegarem, baterem nesse obstáculo e sofrerem hemólises devido ao choque e à pressão sanguínea. Então, pessoal, com isso, fizemos mais um resumo, agora falando da anemia hemolítica adquirida. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?